Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para um encontro especial, nesses tempos de muitas interrogações por todos os lados e ataques à nossa sanidade mental. Porque você que acompanha o cenário político aqui no nosso país, você recebe tantas informações e sobretudo, desinformações vindas desse mundo da extrema-direita, coisas que acontecem fora do nosso país, você começa até a se colocar em xeque se você está raciocinando de forma correta, se as conclusões que você está tendo sobre as coisas que você está vendo são conclusões que estão num caminho acertado. Se previsões que você começa a elaborar dentro de uma racionalidade, elas poderão se concretizar ou não. Se a realidade misturada com a ficção, ela vai causar um transtorno material, um transtorno concreto nas nossas vidas. Bom, do que eu estou falando? Vocês todos estão acompanhando esse último fato da Procuradoria-Geral da República ter tornado agora, através de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Dudu Bananinha como investigado pela Polícia Federal. Está super claro que ele cometeu uma série de crimes previstos na Lei 12.850, a lei que cuida das ORCRIMs, e cometeu os crimes em continuidade delitiva, como a gente diz no direito, contra o Estado Democrático de Direito. E aí, como a gente deve interpretar as falas bravateiras da criatura? Como bravatas. Porque, gente, olha, algumas coisas que se aplicam no nosso plano pessoal se aplicam também no plano político, no plano social e até no plano geopolítico. E como assim? Bom, basta você compreender o que se passa numa relação de uma pessoa que está encalacrada com algum problema e essa pessoa ir buscar ajuda com alguém que está com problemas muito maiores, problemas muito mais complexos. Alguém que está endividado e tentar buscar algum tipo de apoio financeiro com alguém que está mais endividado ainda. E depois do encontro entre essas duas pessoas encalacradas, o que foi pedir o pedinte maior, o pedinte mais imediato, vir para as redes sociais dizer: olha, agora vocês vão ver, agora eu estou empoderado, porque o encalacrado agora está me ajudando. Gente, os Estados Unidos da América hoje são uma nação que é um país que está passando por problemas estruturais, problemas sociais muito complexos, muito complicados, e que não são fáceis de serem resolvidos rapidamente. Existe uma angústia lá nos Estados Unidos, como existem em vários outros países, mas lá agora eles estão com um lunático que está na presidência da República, como eu tenho sublinhado aqui com vocês. Isso não tem sido muito falado por outros canais, pela grande mídia. O Trump, ele goza de uma imunidade penal nos Estados Unidos. Uma imunidade penal que confere a ele qualquer tipo de possibilidade de fazer qualquer coisa porque ele não será sancionado. Então ele não tem limite. Se a gente puder usar aquela expressão, né, para ele o céu é o limite, no caso o inferno também é o limite. Ele está enfrentando problemas dentro da sua nação e os problemas fora da nação estão mostrando para o mundo inteiro como os Estados Unidos estão passando por problemas muito sérios. Trump está se envolvendo lá com a guerra Rússia-Ucrânia, ele não está conseguindo amedrontar o Vladimir Putin, ele dá rasteira no Zelensky, joga uma conversa para um lado, joga uma conversa para o outro, que vai fazer um acordo que vai pegar as terras raras da Ucrânia, que Putin iria terminar com a guerra em um dia. E, como nós estamos vendo, o Putin não está dando a menor bola para isso. Eles estão fazendo aquilo que eles planejaram dentro da perspectiva geopolítica deles. Os europeus já perceberam também que eles estão com um lunático nos Estados Unidos que já abandonou a OTAN, o complexo da OTAN, que está querendo taxar os produtos europeus em 50%. Ele vai e volta. O país vizinho, os países vizinhos dos Estados Unidos, o México e o Canadá já perceberam também que é um lunático. E a China está vendo isso também, está se organizando para tirar proveito no meio dessa história. Então os problemas são muito complexos. E no meio disso aparece o Dudu Bananinha, querendo que os Estados Unidos criem um problema
geopolítico com o nosso país para liberar alguns vagabundos da cadeia. Bom, gente, o que vai acontecer é o seguinte: os bolsonaristas eles estão nas redes, se você der uma pesquisada você vai ver, algumas figuras proeminentes estão imaginando que nos próximos 10 dias o ministro Alexandre de Moraes seria sancionado, ou será sancionado pelo governo norte-americano. E como nós sabemos, não se trata de uma sanção a um ministro isoladamente, enquanto pessoa física. O Dudu Bananinha está vindo para as redes agora ameaçar também o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, delegados da Polícia Federal. É como se ele tivesse mesmo uma garantia de alguém que está muito encalacrado, repleto de problemas. E isso vai acarretar o que no final da história? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que o processo em relação ao pai dele vai andar sem nenhum tipo de retardo. Isso vai acarretar que a condenação saia muito antes do que a vã filosofia poderia imaginar, que o pai vá para a cadeia e que ele fique eternamente nos Estados Unidos. Porque tudo que ele está fazendo terá um efeito reflexo. Porque, inclusive ele, que até então andou muito lateralmente nesse radar da justiça, agora ele mergulhou de cabeça no meio dessa história. Então, ao final de tudo, o que a gente pode ter é um conflito diplomático, mas o que fará os Estados Unidos? Vai querer bloquear o Trump? Vai querer fazer o quê? Vai querer isolar o nosso país? Vai querer exercer um bloqueio econômico contra o nosso país? Gente, nosso país não é uma ilha. Nosso país é outro departamento. Ele vai querer jogar todas as empresas norte-americanas que têm negócios aqui com o Brasil numa situação de incerteza, numa situação de prejuízo muito grande. Ele vai demonstrar para o mundo inteiro a pequenez de um pensamento, de um presidente de um país indo atrás de um magistrado de uma outra nação para defender criminoso, para defender golpista, vigarista, como se ele não tivesse problema algum para resolver. Isso com um argumento hipócrita, bandido, que faria isso para proteger direitos humanos aqui no Brasil. Os Estados Unidos falando em direitos humanos, eles agora respaldando aquilo que nós estamos vendo em Israel. Bom, Israel não, cometido por Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Eu acho engraçado o seguinte, o bolsonarismo, eles conseguem produzir tantas insanidades numa frase só, num vídeo só, que para a gente rebater, a gente ficaria aqui horas, né? Mas me chamou a atenção no último vídeo do Bananinha, ele continuando a fazer bravatas, que os Estados Unidos, que é uma nação exportadora de democracia. Aí eu fiquei com essa interrogação, né? Qual o país que os Estados Unidos pegou como uma ditadura e transformou para uma democracia? Qual foi o país que estava numa ditadura sangrenta e os Estados Unidos arrumaram, olha, toma aqui a democracia para vocês? Eu fiquei curioso. Agora, dá para a gente fazer uma lista muito grande em países que tinham uma soberania, tinham uma autonomia, tinham a sua própria vida, seu próprio modelo de Estado, seu próprio modelo político, e foi destruído, e foi dizimado. Dá para a gente dizer que os países que os Estados Unidos patrocinaram, com muito terror, aplicando terror para os seus povos, para as pessoas, para as instituições, para o destino, para o futuro dessas nações. Isso dá para fazer. Mas isso, enfim, é mais um elemento que deixa você com aquelas interrogações, né? E por isso que a gente está aqui sempre aqui no nosso portal. Para onde é que essa gente pensa que vai? Bom, para onde eles vão é o seguinte. O pai de Eduardo Bolsonaro vai para a cadeia e não vai demorar muito. Isso tudo que eu estou conversando com vocês está gerando, inclusive com a intimação de Bolsonaro para depor na Polícia Federal sobre a ligação dele com o filho que está querendo conspirar para a destruição da nossa democracia, uma decretação de uma prisão preventiva. Eles estão medindo forças achando que aqui no Brasil todo mundo tem o mesmo padrão moral deles. Eles acham que ninguém tem coragem, que todo mundo vai se submeter, que ninguém vai reagir, que o ministro Alexandre de Moraes ficará isolado, que ele tem que sair do Poder Judiciário, tem que sair do Supremo Tribunal Federal, que ele tem que neutralizar todas as ações que ele está realizando. Então, se eles estão partindo, né, de parâmetros, de paradigmas equivocados,
evidentemente o resultado para eles também será extremamente equivocado, ou os resultados serão equivocados. Então, gente, olha só, esse nosso papo, ele visa apenas jogar esse pano de fundo para dar essa perspectiva. Dá para a gente ficar desesperado aqui no nosso país com essas bravatas? Essas situações todas estão sendo jogadas pelas redes, elas vão neutralizar alguma coisa que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo? O ministro Alexandre de Moraes e outros ministros da Suprema Corte do nosso país vão se acovardar? Vão apagar tudo que está sendo feito? Vão absolver esses criminosos todos? O Brasil, de fato, vai virar uma colônia? Nós vamos colocar mais uma estrelinha na bandeira dos Estados Unidos? Vamos assumir que somos uma colônia? O Brasil vai perder a nossa soberania? O Brasil está na linha de frente dos principais problemas de uma sociedade que está encalacrada com um presidente, encalacrado com um presidente ilimitado. Então, tire as suas próprias conclusões e, enfim, eu acredito que você, depois desse nosso papo aqui, depois de algumas perguntas que eu estou te fazendo, você vai começar a enxergar melhor essas falas do Dudu Bananinha e se você tinha algum tipo de receio, você vai ficar aguardando com o saco de pipocas nas mãos, quem é que vai sofrer algum tipo de consequência primeiro. Se o ministro Alexandre de Moraes, se o nosso país, ou o criminoso mor da nação, o senhor Jair e seus filhotes criminosos. Bom, eu fico por aqui, gente. Se você não está inscrito no nosso portal, se inscreva, mande seu comentário para cá e mais tarde a gente se encontra, tá legal? Um abraço, tchau!